Olá, meu jovem, olá, minha jovem. Sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Meu nome é Rafael e eu sou o seu professor de Física. Bom, na aula de hoje, quero comentar com você sobre a ideia de que é força. Nós vamos falar também de primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. E, no momento final, eu quero falar de momento de uma força, conhecida também como torque. Bom, o que é força? A gente já tem uma ideia inicial pré-concebida do que seria força. Força é quando a gente faz um esforço para manter algo na sua posição, ou para tirar algo de sua posição, ou para fazer algo girar, ou para fazer algo aumentar a sua velocidade, ou para reduzir a velocidade, a gente está aplicando ali uma força. Tá? Então, acho que todo mundo já tem uma ideia do que seria força. Seria um esforço aplicado e quando a gente faz esse esforço, estamos aplicando uma força nesse objeto. A unidade de força é o Newton, tá? Em homenagem a Isaac Newton. E tem uma outra unidade muito usada também, que é o quilograma-força. O quilograma-força seria a força necessária para eu sustentar um objeto de 1 quilo. Bom, e a força ela é uma grandeza vetorial, ou seja, é uma grandeza que, para ser completamente caracterizada, é necessário um valor numérico, que a gente chama de módulo, uma direção e um sentido. Bom, por exemplo, eu posso fazer uma força em um objeto de 10 newtons na vertical para cima, ou 10 newtons na vertical para baixo, ou 10 newtons na horizontal para a esquerda, ou 10 newtons na horizontal para a direita. Ou seja, não é só o valor numérico que caracteriza essa grandeza, é necessário uma direção e um sentido. Bom, e quais são as ideias relacionadas à força e movimento? Vou citar para vocês dois grandes pensadores. E o primeiro deles é o Aristóteles. Aristóteles afirmava que para um objeto entrar em movimento, é necessário que uma força seja aplicada a ele. Ou seja, um objeto só vai estar em movimento quando tiver força. Tá? Era uma ideia, era o que ele conseguia observar na época. Veja bem essa figura. A figura estava em repouso, ele aplicou uma força no objeto, o objeto começou a se movimentar. Ele tirou a força, o objeto volta para o repouso. Bom, mais à frente, Galileu já contestou essa ideia. E aí ele falou que um objeto, para sair do repouso, é necessário que seja aplicada uma força nele. Mas, uma vez que esse objeto sai do repouso e esteja em movimento, se eu tirar essa força, ele continua em movimento. Só que esse movimento tem uma característica. Vai ser em movimento retilíneo, ou seja, em linha reta, e uniforme, ou seja, com velocidade constante. Por que ele fez essas contestações? Porque o acesso tecnológico que Galileu teve já era mais aprimorado em relação a Aristóteles. O que Galileu fez para poder chegar nessa conclusão? Ele pegou uma superfície e poliu essa superfície. E aí ele pegou um objeto, uma bola. Ele fez uma força nessa bola, essa bola saiu do repouso, entrou em movimento. Ele tirou essa força, essa bola continuou em movimento, mas parou. Depois, ele poliu mais ainda essa superfície, ou seja, tirou um pouquinho mais de atrito. E aí notem que ele tirou a bola do repouso ao aplicar a força, essa bola entrou em movimento, e quando ele retira essa força, ele para de exercer essa força na bola, a bola ela continua andando, até que chega um momento que ela para. Mas por que essa bola para? Porque ainda existe atrito. Agora, se ele conseguisse eliminar completamente todo o atrito dessa superfície, ele ia aplicar essa força nessa bola, essa bola ia sair do repouso e entrar em movimento, e ao eliminar a força exercida nessa bola, essa bola ela ia continuar em movimento retilíneo uniforme. Isso considerando que não existia atrito nessa superfície. Então, a gente pode pensar no espaço. Se eu pegar e lançar, fizer uma força numa caneta, algum objeto no espaço, ele vai continuar andando em linha reta e com velocidade constante. E aí, com isso, nós chegamos na primeira lei de Newton, que é chamada também de lei da inércia. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, ou todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue sobre ele. Ou seja, eu tenho um objeto
e ele está em repouso. Ele vai continuar em repouso, a não ser que eu faça uma força para tirá-lo do repouso. Ou um objeto que se encontra em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, em linha reta com velocidade constante, ele tende a permanecer nesse movimento, a não ser que eu faça uma força para poder freá-lo ou fazer ele acelerar, aumentar a velocidade, ou para poder mudar de direção. Mas, se não tiver essa força, ele continua em linha reta com velocidade constante. Bom, e uma aplicação dessa lei aí é o cinto de segurança. Quando você está dentro do carro e você sofre um acidente ou tem uma freada brusca, o seu corpo tende a ir para frente. Não é porque o banco arremessou o seu corpo para frente, mas é porque o seu corpo estava em movimento e ele tende a permanecer em movimento. Como o carro para de uma vez e o seu corpo tende a permanecer em movimento, então o seu corpo vai para frente. E o cinto de segurança é justamente para se proteger da lei da inércia, evitar com que o seu corpo vá para frente numa freada brusca. Uma associação a isso também, quando ele acelera, ele arranca de uma vez, o seu corpo vai meio que para trás, porque o seu corpo estava em repouso e ele tende a permanecer em repouso. Por exemplo, você está dentro do ônibus também, o ônibus faz uma curva brusca, o seu corpo vai meio que para o lado, porque seu corpo estava em linha reta e ele tende a permanecer em linha reta, mas o ônibus virou, então ele é meio que arremessado. E isso é o que a gente chama de lei da inércia. Veja bem essa tirinha aqui que ilustra bem a lei da inércia, né? Tem um menino que ele está andando de skate, o skate ele bate numa pedra, então o skate para, mas o menino ele tende a permanecer em movimento, então ele cai, né? Bom, equilíbrio de um corpo. Um corpo ele só vai estar em equilíbrio em duas situações. Ou esse corpo ele está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, se o exercício te perguntar, esse corpo está em equilíbrio? Você vai ver. Se ele estiver com velocidade constante e em linha reta, ou ele estiver em repouso, pode ter certeza que ele está em equilíbrio. E quais são as condições de equilíbrio? Primeira condição, força resultante é igual a zero. Lembrando que força resultante seria a soma vetorial das forças. Lá no PET 1, vocês estudaram vetores. Então, com a força ela é uma grandeza vetorial, se eu tiver forças no mesmo sentido, eu vou somar essas forças. Forças no sentido contrário, eu vou subtrair. E se elas estiverem perpendiculares entre si, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Tá? E se o somatório vetorial dessas forças der zero, quer dizer que o corpo está em equilíbrio. Uma outra condição é que o momento resultante tem que ser igual a zero. O momento nós vamos ver a seguir. Terceira lei de Newton. Ah, professor, você vai da primeira lei de Newton para a terceira? Para fins didáticos, alguns professores e alguns livros vão da primeira para a terceira e depois voltam para a segunda. E aí, a terceira lei de Newton é da ação e reação. Ou seja, quando um objeto A exerce uma força em um objeto B, o objeto B também vai exercer uma força em A, de mesmo módulo e mesma direção, porém sentidos contrários. Ou seja, com isso a gente pode concluir que a força é uma interação entre dois corpos. Só vai haver força quando tiver mais de um corpo envolvido, tá? E aí, um corpo A, ele vai fazer a força em um corpo B, como reação, o corpo B também faz a força no corpo A. Ou seja, é uma interação entre dois corpos. Vale ressaltar que a força é uma interação entre dois corpos, então só vai haver força quando tiver mais de um corpo envolvido. Na época do meu ensino médio, meu professor, ele até deu um exemplo de uma cena do He-Man. Ele era tão forte que ele se puxava a cabeça, e aí se ele fosse cair, ele não, em um buraco ou alguma coisa, ele não caía, porque ele conseguia se puxar. Porém, a gente consegue desmistificar isso porque o He-Man sozinho, ele é um corpo só. Ele não consegue exercer força sobre si mesmo. Ele precisava de um outro corpo. Agora, se ele tivesse uma pessoa e conseguisse para poder puxar ou levantar a cabeça dele, aí sim ele conseguiria exercer essa força, mas sobre si mesmo não. Por quê? A força é uma interação entre dois corpos. Bom, veja um exemplo aqui de pares de ação e reação. Eu tenho aqui um balão, né, solto, e esse balão ele está expulsando o ar. Tem uma pressão lá dentro que expulsa o ar, puxa o ar para baixo. E aí, como reação, o ar puxa, empurra o balão
para cima. Por exemplo, a terra e uma pessoa. Quando você pula, você empurra a terra para baixo. E a terra, como reação, te empurra para cima. Ah, professor, então quer dizer que toda vez que eu pulo, eu estou tirando a terra do lugar? Sim. Ah, então por que a terra não saiu do seu eixo, então? Porque, na verdade, você empurra a terra, mas quando você é atraído de volta, porque você pula e cai. Quando você cai, você volta a puxar a terra. Então, você meio que empurra e depois puxa. Mas a ideia é essa, você tenta empurrar a terra te empurra. Aí a terra depois te puxa e você puxa a terra. São pares de ação e reação. Lembrando que esses pares atuam em corpos diferentes. Por isso, não é possível anular um par de ação e reação. Embora eles tenham sentidos contrários, mas são mesmos valores, eu não consigo anular porque essas forças, esses pares de ação e reação, atuam em corpos diferentes. Veja bem o outro exemplo de pares de ação e reação. Tem aqui um canhão que vai lançar uma bala. Então, essa bala de canhão, o canhão exerce uma força sobre a bala e, como reação, a bala também exerce uma força no canhão. Então, quando é disparado o tiro, o canhão meio que volta para trás um pouquinho devido a essa reação. Agora, segundo a lei de Newton, é uma expressão matemática que relaciona a força resultante e a aceleração desse corpo. Tá? Então, a força que atua em um objeto é diretamente proporcional à aceleração que ele produz nesse objeto. E nós podemos calcular, então, a força resultante como sendo massa vezes a aceleração. É uma expressão matemática que relaciona força e aceleração. E eu preciso também da massa. Semelhante a isso é o peso, viu, gente? O peso é uma força resultante, a gente calcula como sendo a nossa massa vezes a aceleração. Só que vai ser a aceleração da gravidade. Olha só essa questão do Enem de 2018. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar um móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumentação a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então, o garoto ele pensou o seguinte: se eu aplico uma força no móvel, o móvel logo vai se puxar. E essa força vai ser anulada e eu não consigo, então, colocar esse móvel em movimento. Só que o erro de interpretação está que os pares de ação e reação atuam em corpos diferentes, então essa força não se anula. Então, a alternativa correta vai ser a letra E. O par de forças de ação e reação não atua em o mesmo corpo. O personagem Cebolinha, na tirinha abaixo, vale-se de uma lei da física para executar tal proeza, que acaba causando um acidente. A lei considerada pelo personagem é... Então, veja bem a tirinha. Ah, que tal, pai? E nenhum prato quebrado. Então, o que o Cebolinha fez? Eu tinha ali copo, prato em cima da mesa e em cima de uma toalha. Ele puxa a toalha de uma vez e aí esses pratos que estavam em cima da mesa continuam intactos. Porém, por acidente, né, essa toalha que ele puxou é enroscada na mãe e a mãe cai com os pratos que ela estava segurando. Mas, enfim, notem que os objetos que estavam em cima da mesa, eles estavam em repouso e eles continuaram em repouso. Qual que é a lei que afirma isso? Vai ser a alternativa A, primeira lei de Newton, conhecida também como lei da inércia. Sobre um corpo de massa igual a 20 quilos, atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos, que correspondem a 60 e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se. Bom, então tenho um objeto. Esse objeto sofre uma força de 60 newtons em um sentido, e no sentido contrário vai sofrer uma força de 20 newtons. Como essas forças são grandezas vetoriais e estão em sentidos contrários, eu tenho que calcular a força resultante, e como eles estão em sentidos contrários, eu vou fazer um menos o outro, maior menos o menor. Então, 20 menos 60 vai dar um total de 40 newtons. E aí, esse corpo ele vai sofrer uma aceleração no mesmo sentido da força resultante. Como ele tem 20 quilos, vou aplicar a segunda lei de Newton, que fala que força é igual a massa vezes a aceleração. Como eu quero saber o valor da aceleração, a massa que está multiplicando vai ir para o outro lado, dividindo. Então, a aceleração vai ser igual a força sobre
massa. Substituindo os valores, o valor da força resultante é 40, a massa 20, 40 dividido por 20 vai me dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então, quando nesse objeto é aplicada essas forças, ele vai sofrer uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, que a cada segundo ele vai aumentar a sua velocidade em 2 metros por segundo. Para finalizar, momento de uma força, conhecida também como torque. O torque, ou momento de uma força, é uma grandeza relacionada com corpos extensos e que possui um eixo de rotação, tá? Muito aplicado em alicates, manivelas. Eu costumo brincar até em sala de aula com os meus alunos o seguinte: vamos brincar de fechar a porta. Eu vou, com o meu dedo polegar, empurrar a porta na extremidade e vocês, perto do eixo de giro, vocês vão fazer toda a força possível. E eu acabo ganhando, porque o momento que eu faço é maior. Certo? Então, é mais fácil isso. E como é que eu calculo o momento? Vamos lá. Quando temos um corpo sujeito à ação de forças de resultante não nula, o corpo pode adquirir tanto o movimento de rotação quanto o movimento de translação, isso ocorrendo ao mesmo tempo. Sendo assim, podemos definir o momento de uma força como sendo uma grandeza associada ao fato de uma força fazer com que o corpo ou objeto gire. Tá? Então, veja bem, eu tenho aqui vamos considerar aqui uma barra, ela tem um eixo de rotação no ponto P, e aí essas forças F1 e F2 são capazes de fazer esse objeto girar. Nesse caso aqui vai girar no sentido horário. E como é que eu calculo o momento? O momento vai ser força vezes o deslocamento. E nós vamos convencionar que momento no sentido anti-horário vai ser positivo e momento no sentido horário será negativo. É uma convenção que eu estou adotando. Se você quiser usar o contrário, pode também, tá? E aí o momento resultante vai ser a soma algébrica dos momentos. Então a gente considera o sinal, tá? Então o momento resultante vai ser M1 mais M2 mais M3. Lembrando que o momento é igual a força vezes o deslocamento, não. Distância do ponto de força que ela está sendo aplicada. Então veja bem, do ponto P até onde está sendo aplicada a força 1 existe uma distância. Tá? Então, nós vamos considerar essa distância. Olha só essa questão do Enem. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais e, em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma das extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Então, veja bem, se atingiu a situação de equilíbrio, podemos concluir que o momento resultante ele é igual a zero. Tá? Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é, se a barra ela é homogênea, o peso da barra atua justamente no meio dela. Tá? Então, tá aí. Bom, note que a distância do saco de arroz até o eixo de rotação é o triplo da distância onde atua o peso da barra. Então, veja bem, eu tenho 3 espaços com relação ao saco de arroz e o peso da barra apenas um espaço. Então, eu vou colocar 3D e D para representar essas distâncias. Bom, a gente vai convencionar aí o momento no sentido anti-horário como positivo e no horário como sendo negativo. E aí, eu posso, como ele está em equilíbrio, eu concluo que o momento resultante ele é igual a zero. Então, o momento do arroz, que seria no sentido anti-horário positivo, menos o momento da barra, por que menos? Porque ele vai girar no sentido horário, eu estou convencionando que esse momento vai ser negativo. Isso aqui vai dar zero. Passando esse momento da barra para o outro lado positivo, eu concluo que o momento do arroz é igual ao momento da barra. Bom, como é que eu calculo o momento? Vai ser força vezes a distância. Nesse caso aqui, a força vai ser o peso. Então, vai ser o peso do arroz e o peso da barra. Como é que eu calculo o peso? É massa vezes gravidade. Então, massa do arroz vezes a gravidade vezes 3D é igual a massa da barra vezes a gravidade vezes D. Como a gravidade são valores iguais e está tudo multiplicando, eu corto o G com G e o D, como são distâncias iguais, são espaços iguais, eu posso cortar esse D com esse D também. E o que vai sobrar? 3MA é igual a MB.
A massa do arroz a gente tem, que é 5. Então, a massa da barra, que eu estou representando como MB, vai ser 3 vezes 5, que vai dar 15 quilos. Então, a barra tem uma massa de 15 quilos, que vai dar aqui a alternativa letra E, 15 quilos. Pessoal, vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, mandem as suas perguntas e até a próxima. Muito obrigado.